O Evangelho de Tomé diz que só alguns apóstolos podiam entender Jesus. Eram 72 apóstolos, portanto, haverá retomada de interpretação dessas mensagens de Jesus Cristo para estes apóstolos, no momento atual, trabalhando os propagadores. O que acontece? Muitos que estavam na época de Cristo com ele estão hoje reencarnados aqui, são dimensionais em compromisso, que voltaram justamente nessa época, sabendo da programação que estava prevista. Não só o retorno desta frequência, dessa energia crística, como a conclusão daquele compromisso que nós deixamos lá atrás, que foi interrompido pelo GO. Muitos de nós não conseguimos concluir as etapas, a missão que tínhamos junto com ele. E ele mesmo deixou profetizado, né, que o compromisso voltaria depois de 2000 anos, junto com a presença dele, de alguma forma, orientando, trazendo essa consciência para os dimensionais. Sobre o Evangelho de Tomé, não é que só alguns apóstolos poderiam entender Jesus. Ele se comunicava numa frequência codificada. Muitas vezes era um contato dimensional que acontecia. Então os apóstolos tinham que estar na frequência. E às vezes ele falava para alguns e não para outros. Às vezes havia codificação do conhecimento, das informações, dos direcionamentos que ele passava para o compromisso da época. Então isso não é exatamente como está descrito no Evangelho de Tomé. A propósito, este Evangelho apócrifo, esse texto apócrifo de Tomé, também é muito importante nós estudarmos, e um dia vamos trazer aqui também no canal para aprofundarmos essa pesquisa. Quem foi Enoque? Bem, Enoque, um personagem bíblico que, segundo consta a história, era filho de Caim, neto de Adão e Eva, né? Seria da descendência de Adão e Eva, da linhagem adâmica, depois de Caim. Um dos filhos de Caim seria Enoque. E Enoque ficou conhecido porque foi citado na Bíblia como aquele que foi com Deus para o céu, foi ter com Deus e não regressou mais. E segundo a Bíblia, ele não morreu. Ele foi levado para o céu com o seu corpo? Então o que será que aconteceu com Enoque? Seria ele um dos primeiros dimensionais adâmicos a transmutar? Quem seria ele hoje, né? Enoque. Nós não sabemos, mas com certeza, segundo a história bíblica, ele transcendeu a morte. Ficou conhecido por isso, e o seu livro apócrifo de Enoque, né, um dos seus textos, que ficou tão conhecido aí nas pesquisas, dos estudos da antiguidade, foi retirado da Bíblia. Por que será que o livro de Enoque foi retirado da Bíblia, né? Porque ali contém informações verdadeiras sobre a origem da humanidade, sobre a chegada dos Anunnakis na Terra, sobre a chegada dos dimensionais também, sobre os Igigis, os sentinelas, daqueles seres, os anjos que caíram, que desceram para a Terra. Mais de 200 anjos que vieram ter com as mulheres da Terra eram os Igigis, eram aqueles que se apaixonaram pelas mulheres, que queriam ter com as mulheres da Terra, que queriam reproduzir, tiveram seus filhos, os nefilins, os homens varãos, né, que deram grande impacto na história da humanidade, os gigantes. Quem eram esses seres, né? Enoque relata tudo isso no livro que foi associado a ele, né, o livro apócrifo de Enoque, e esse livro foi retirado da Bíblia justamente porque ali apresentava muitas informações, inclusive sobre o sistema Terra, inclusive sobre a Terra convexa, sobre os 4 cantos do mundo, sobre a divisão dos Anunnakis em seus territórios de poder, dentre outras coisas, né? Então, é muito importante pesquisarmos sobre Enoque, sobre o seu livro apócrifo, porque ali tem muitas informações interessantes. É um livro difícil de se ler, mas com discernimento e um pouco de noção das informações que estamos passando aqui, com certeza muitos vão entender bastante coisa que está contida ali.